Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Celebrai. Domingo de Páscoa, domingo de alegria, a gente está feliz. Nós estamos felizes porque Cristo ressuscitou. Então nós vamos tentar celebrar Cristo. Celebrai, vamos lá. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e Ele vive para sempre. Vamos celebrar, hey! Vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Mas a nossa maior alegria é comemorar a verdadeira Páscoa, é a cruz vazia. E este cântico conta essa história. E quando parecia que tudo estava acabado, que ele estava abandonado, então ele venceu a morte. Glória a Deus. Nossa cruz está vazia. Glória a Deus. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto Salvador. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Entrega se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte entregou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Nós celebramos Jesus vivo. Nós celebramos o Cristo vivo, que vem para buscar a igreja. E talvez esse dia esteja muito mais perto do que nós imaginamos. Com certeza, cada dia que vivemos, nós estamos mais perto desse grande dia. E nós te louvamos, Senhor, por teu cuidado, tua bênção, provisão. Te agradecemos em Cristo Jesus.
Você tem o pão aí já separado. A palavra diz que na noite que ele foi traído, tomou o pão, partiu. E ele deu aos discípulos. Os meus discípulos estão aqui do meu lado. Você parte o pão aí, o Carlos, que é o cabeça da casa, parte aí, dá, Carlos? Para cada um. A Nilda, pega o dela. A Sônia, a Cláudia. Olha lá, ele já está mostrando dele. É. Ele partiu o pão, deu graça e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Comamos todos. Depois de ter ceado, ele tomou o cálice e ele disse: este é o cálice da nova aliança em meu sangue. Para estarmos juntos, participando de um momento tão especial como esse, Senhor. Pois é nesse momento, nos últimos momentos em que o Senhor viveu com seus discípulos, é que nos lembramos agora de que o Senhor já estava anunciando a sua morte, mas também já anunciava a sua ressurreição. E através dessa ressurreição e da vida que há em Jesus Cristo, que foi morto, entregou o seu corpo e o seu sangue por nós, é que nós hoje renovamos a nossa aliança com Deus e com os nossos irmãos em Cristo, onde quer que eles estejam agora, em nome de Jesus. Pedimos a bênção do Senhor também agora pelo Emanuel, que está lá no hospital, a Vânia, que queria estar também participando conosco, mas teve de estar lá, com cada irmão, cada irmã que está conectado com o Senhor e com a gente, de alguma maneira com a igreja, com o corpo de Cristo. Nós clamamos ao Senhor que nesta tarde o Senhor renova as nossas forças e venha a estar curando a cada um de nós. O Senhor levou na cruz cada uma das nossas dores e enfermidades e tomamos posse agora da saúde de Cristo e da vitória que temos através de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Oh, maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tua vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste vivo está. A gente não sabe exatamente quais são os planos de Deus daqui para frente, ou até onde Deus vai permitir este grande mal assolar a humanidade. Mas um dos fatos que nós temos notado é que Deus está nos levando para olhar para o nosso passado. Porque a primeira Páscoa, ela foi comemorada apenas no ambiente familiar. Primeira Páscoa não tinha discípulos, na primeira Páscoa lá no Egito não tinha templo, nem existia templo ainda, nem tabernáculo, né? Apenas a família. E nós estamos voltando agora este ano à origem de onde tudo começou, da Páscoa, que significa a passagem do anjo da morte pelos umbrais da nossa porta e não entrou na casa daqueles que confiavam no Senhor.
Bom, a primeira Páscoa, então, foi comemorada no Egito, como todos já sabem. E lá, apenas as famílias estavam, então, na verdade, reunidas e fechadas em casa. Lá fora, as mortandades. Lá fora, as pragas, né? Então, as histórias bíblicas, elas estão se repetindo, meus irmãos. Vocês todos conhecem a palavra de Deus, as revelações, e vocês já sabem que as revelações bíblicas estão realmente se cumprindo. Não dá para negarmos que realmente estes são sinais dos últimos tempos. Como o pastor mesmo falou, não sabemos o dia, não sabemos o ano, não sabemos a hora exata, mas tudo está começando. Tudo está se encaixando. E essas fotos que eu enviei para vocês aí no grupo, vocês podem perceber que são todas fotos de reportagens de no máximo 1 mês atrás. Não tem nenhuma foto aí de anos atrás. São fotos atualizadas das pragas de gafanhoto que estão assolando a África, por exemplo. São mais de 15 países por onde a nuvem de gafanhotos, a praga dos gafanhotos passou. Meus irmãos, isso é muito sério. A ONU não revela quantos milhões de pessoas já morreram devido à praga. Não sabemos ao certo também, se formos falar sobre o coronavírus, a gente não sabe ao certo de onde ele surgiu, como ele surgiu exatamente. Mais ou menos no dia 23 de fevereiro, estive falando para a igreja, quando eu tive aquele sonho, que era como que se estivessem manipulando algo no laboratório. A gente não tem certeza exatamente de onde veio esse vírus, mas o mais importante é que a gente tem que ter em mente que homens maus estão tentando acabar com a humanidade. E o inimigo, ele usa dessa maldade para poder atingir a terra, né? Então, meus irmãos, nós podemos ver lá no livro de Neemias, neste capítulo 13, versículo 1 e 2, você pode acompanhar comigo o que é que o Senhor faz diante de uma maldição como essa. Se vocês já têm aberto aí Neemias, capítulo 13, versículo 1 e 2, tinham contratado Balaão para amaldiçoar o povo. Porém, olha o que a palavra diz, meus irmãos. Deus transformou a maldição em bênção. Bom, irmãos, Deus transforma a maldição em bênção. É exatamente isso que nós temos visto nestes nossos dias, né? A maldição, ela foi liberada sobre o planeta Terra, né? Com fomes, pragas de gafanhotos, vírus, pestes, água se tornando em cor de sangue. Vocês viram aí nas fotos que eu enviei? Quase todos os sinais, os sapos invadindo cidades inteiras, e o sapo ele também transmite doença, né? Então, mas em todas essas coisas, a nossa certeza é que Deus tem um propósito com tudo isso. Sabe o que está acontecendo? No primeiro domingo, lá no Brasil, que fecharam as igrejas, que na verdade foi um domingo depois daqui da Bélgica, né? Que eles... por lei não podia mais, era proibido se reunirem, mas eles liberaram para as igrejas estarem abertas, mas não fazer culto, mas de estar abertas se caso alguém aparecesse, né? Então, uma irmã do grupo de oração, que é pastora, já de muitos anos ali na igreja, também uma das pastoras, né, que trabalha ali já há muitos anos, ela disse para o grupo: irmãos, eu chorei e pedi perdão ao Senhor, porque eu reclamei tanto desse vírus, mas só hoje, 4 irmãos que estavam desviados voltaram para Jesus. Ela disse. Ela ficou de plantão na igreja, junto com mais outros 2 pastores,
E ela disse 4 irmãos que estavam desviados voltaram para Cristo. Sabe o que é isso, meus irmãos? Deus está transformando a maldição em bênção. Através de tudo isso, quem não dava valor na igreja, se pensar, vamos para a igreja, vai, hoje não tem nada para fazer. Agora está sentindo falta de estar com o povo de Deus. Olha aí o que Deus está fazendo. É preciso perder muitas vezes as coisas, as pessoas, para a gente dar valor a elas. Gente que nem abria a Bíblia e agora está abrindo a palavra. Quantos irmãos aí estão descobrindo que a palavra é o alimento, que nos alimenta todos os dias. E Deus fala todos os dias. O Logos, Jesus, a palavra, ela quer te alimentar todos os dias. E agora, muitos irmãos estão se despertando para a palavra. Glória a Deus por isso. Então, Deus está transformando a maldição em bênção, meus irmãos, e está usando dessas ocasiões. A palavra nos alimenta. Deus está nos levando novamente ao centro de tudo, meus irmãos. Deus está nos levando novamente ao começo, à origem, às coisas que têm mais valor na nossa vida. A gente tem que começar a se despertar mais para a família, para estarmos mais juntos com a família. Mais do que um futuro bem-sucedido para um filho, uma filha, ou para o seu próprio bem, né? Uma profissão, ou seja o que for, muito mais importante do que isso é o relacionamento dentro de casa. Que maravilha, Deus está fazendo isso no nosso meio. Deus está promovendo a união da família, a união da família de Deus. Mesmo agora, longe uns dos outros, a gente pode querer estar mais perto ainda uns dos outros. Amém? Mandou também o profeta Joel, eu estava lendo esses dias, e os meninos também estavam lendo esses dias. O profeta Joel, ele foi enviado por Deus para uma época bem parecida com agora. Nuvens de gafanhotos sobrevoaram Jerusalém, acabaram com as plantações. E ele diz lá em Joel capítulo 2, mas agora diz o Senhor, voltem-se para mim enquanto há tempo. Não rasguem somente as suas roupas, rasguem os seus corações. Porque é isso que Deus quer. Que a gente não se desespere. Rasgar roupa é sinal de desespero. Deus quer que a gente rasgue o nosso coração. Que a gente derrame o nosso coração diante dele, né? E ele diz também, não temas, povo meu. Alegrem-se todos. Como que a gente pode se alegrar em momentos como esse? Sem muita coisa para fazer. O salário não vem completo, né? Como que a gente pode se alegrar num tempo desse? O Senhor completa aqui. Eu tenho feito e ainda farei grandes coisas por vocês. Olha o que Deus está falando. O Senhor já tem feito grandes coisas por nós. O Senhor tem nos sustentado a nossa casa e muito mais. Mas o Senhor ainda completará a sua obra. Amém? O Senhor diz, não temam. Porque agora que eu vou fazer, e vou deixar bem claro para o povo lá de fora, vou fazer distinção de quem é meu, de quem está na luz e de quem está nas trevas. É esse momento que muitos dos que estão lá nas trevas venham para o lado da luz. Este é o momento. Não é só o momento de ficarmos aqui no palco e esperando todo mundo, o resto que está lá fora, perecer. E a gente aqui no bem bom. Ao contrário, nós todos nesse momento temos que estar alertas, porque as pessoas estão precisando ouvir a palavra de Deus, estão precisando de respostas. E a resposta está aqui, na nossa frente, na palavra de Deus. Olha, o que diz lá no livro de Lucas, para a gente poder concluir essa palavra. Olha o que diz lá no livro de Lucas, capítulo 13, meus irmãos. Por que tem ainda gente, crente, cristãos, que estão perecendo, que estão morrendo nesses dias?
Olha o que Jesus fala diante disso. A Bíblia diz que Deus não tem alegria na morte do ímpio, porque antes ele quer que eles se arrependam. Deus quer dar chances para que eles se arrependam. Mas na morte do justo, Deus usa isso até mesmo para abençoar outras pessoas, sabia? Já ouvi muitos testemunhos de pessoas fiéis a Deus, que estiveram lá no hospital, algumas delas que já morreram. A gente não conheceu pessoalmente, mas nós escutamos pelo testemunho das famílias. E que onde eles foram lá, eles impactaram médicos. Às vezes a gente pensa assim, o médico, mas o médico são os que mais precisam de Deus, porque a ciência, eles passam anos estudando a ciência, e a ciência diz que Deus não existe. Agora, com este vírus, Deus está proporcionando aos médicos, aos que trabalham no hospital, ver e enxergar a glória de Deus lá dentro. Vocês creem nisso? Muitos estão se convertendo. Lucas capítulo 13, de 4 a 9. Olha o que diz. Jesus está perguntando aos seus discípulos: o que vocês acham dos 18 homens que morreram quando a torre de Siloé caiu em cima deles? Um acidente aconteceu. Uma torre caiu enquanto os trabalhadores estavam lá embaixo trabalhando nela. A torre caiu em cima de 18 homens e morreram. Aí Jesus faz a pergunta e ele mesmo responde. Olha o que ele responde. Estes homens eram os piores pecadores de Jerusalém por eles terem morrido? Olha o que Jesus responde. Não, não eram. Mas vocês também morrerão se não se arrependerem. Vamos um pouco mais para frente. Olha o que Jesus quer dizer com isso. Então ele contou essa parábola. Então é uma continuação do mesmo assunto, só que ele usou uma parábola. Ele contou essa parábola. Um homem plantou uma figueira em sua vinha e veio muitas vezes ver se podia achar algum fruto nela, porém nunca encontrava nada. Finalmente ele disse ao que cuidava da vinha: já faz quantos anos? 3 anos, hein? Que ele vinha e passava e procurava um fruto naquela figueira, mas não achava. Por que me incomodar com ela? Corte-a, pois está ocupando o lugar que podemos usar para outra coisa. O homem respondeu: dê a ela mais uma oportunidade. E eu lhe darei atenção especial, cavando ao redor dela e colocando bastante adubo. Se conseguirmos figos no próximo ano, muito bem. Se não, o que ele ia fazer? Eu a cortarei. Olha o que Jesus está falando aqui. Começa falando do acidente dos 18 homens que morreram na torre. Aí ele mesmo pergunta: esses homens eram os piores pecadores de Jerusalém por eles terem morrido? Porque essa era a mentalidade do povo, né? Morreu? Ah, é porque ele não era de Deus. Que ele não cria. Era um grande pecador. Não. Mas Jesus adverte. Mas cada um de nós estamos suscetíveis a os mesmos desastres, as mesmas pestes, aos mesmos problemas. Olha o que Jesus fala. Ele vai muito mais além do que a gente imagina. Ele não está aqui dizendo só sobre esse corpo. O coronavírus pode matar esse corpo. Mas o que Jesus aqui está falando é sobre a vida, a espiritual, a eterna, meus irmãos. Ele vai muito mais além do que esse corpo. Esse corpo aqui pode morrer.
Desenvolver o diálogo. Mudar de hábito é batizar nossa língua com a água santa do Espírito. É começar a abençoar mais do que amaldiçoar. Na verdade, a gente não tem que amaldiçoar nada, né? É amar. A gente tem que começar a mudar, transformar o nosso palavreado. Deus está nos dando oportunidade de, ao invés de amaldiçoarmos, a gente com certeza não quer amaldiçoar ninguém, mas sem querer a gente amaldiçoa. Sem querer, né? Sim, passou. Quando já viu, falou já o que não devia de ter falado. Deus está nos dando a oportunidade de batizarmos a nossa língua com a água do Espírito. Deus quer que você seja grandemente abençoado por Deus. E da mesma maneira como você tem recebido a palavra de Deus aí na tua casa, seja ela como for, Deus quer que você compartilhe com outras pessoas. Lembre-se dessa parábola de Jesus. Qualquer uma dessas tragédias, Jesus falou, pode acontecer com qualquer um de nós, se não mudarmos de hábito. É isso que o Senhor está batendo na tecla. Ele está dando oportunidades para o povo de Deus mudar de hábito. Sabe por quê, meus irmãos? Quando nós começarmos a mudar de hábito, as pessoas vão começar a se arrepender e vir para Jesus se converter. Você crê nisso? Você crê que o seu testemunho ele vale muito mais do que 1000 palavras? O seu modo de viver, o que você faz, você jovem, o que você faz, você está sendo observado. E dependendo do que você faz, dependendo de como é a sua atitude, os outros jovens vão te seguir, vão fazer o mesmo. Jovens, mães, pais, filhos, sejam bons exemplos. Mudem de hábito. Este é o tempo que Deus está nos chamando para mudarmos de hábito. Amém? Então, essa é a palavra que o Senhor queria ministrar para mim e para cada um de vocês nessa tarde. E que o Senhor continue falando e revelando a sua vontade para cada um de vocês. Amém? Vamos orar, entrar na presença do Senhor. Agradecer ao Senhor por mais essa palavra. Clamar ao Senhor pelos nossos irmãos que não puderam estar hoje reunidos conosco. Senhor, nós clamamos, Senhor, a um Deus vivo e verdadeiro, que está conosco em todos os momentos. Nós te louvamos e te agradecemos por isso, Senhor, porque o Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tudo já está planejado pelo inimigo. Mas antes de tudo, é o Senhor quem já tem um plano de salvação e de transformar a maldição em bênção na vida até mesmo daqueles que estão agora na escuridão. E o Senhor vai usar as nossas vidas. O Senhor está usando dessa ocasião para trazer muitos para a luz. Ajuda-nos, Senhor, a mudarmos de hábito, como o Senhor mesmo aqui explicou e ensinou na tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis a Ti, pois momentos como este na humanidade já se passaram muitas vezes, mas os Teus filhos o Senhor promete guardar. O Senhor promete que eles estão não só guardados também, mas estão sustentados por Ti. Ajuda-nos, Senhor, a sermos luz na escuridão. Ajuda-nos, Senhor, a sermos uma mão amiga estendida para aqueles que precisam, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, mais uma vez o Emanuel lá no hospital, para que amanhã ele tenha alta e estejam em casa. Agradecemos ao Senhor por cada um dos participantes e pedimos para que aqueles que não puderam estar conosco essa tarde, que eles possam estar bem e conectados com a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Que o Deus da paz, que o Deus de amor, aquele que nos guia, nos dá discernimento e nos faz mudar de mente e de hábito, possa estar também atuando na vida de cada um dos nossos familiares, estar com sua bênção e suas asas estendidas sobre o nosso lar
e que a bênção do Senhor, do discernimento, da revelação, alcance cada um dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos. Glória a Deus. Movendo-se entre nós. Adora-te. Adoro-te. Adoro-te. Jesus, meu Deus é um Deus de